Oi, Diego, que bom te encontrar por aqui. Oi, Cris, tudo bom? Ótimo, um Tudo? prazer sempre. Sim, aqui nas ruas da virtualidade. Bom, gente, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre astrologia, nesse papo bem informal, bem legal. E antes eu gostaria de te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do Diego para vocês, tá? E o Diego é um grande astrólogo. Ele é ator antes de ser astrólogo, tá? Antes de qualquer coisa, ele é ator e depois ele terminou por seguir o seu coração, né? E se formar, e fazer a sua formação, se dedicar um montão e agora trabalha com astrologia. Tem uma rede social muito interessante, produz muito conteúdo, é muito legal. Olhem lá porque é show de bola ver as publicações dele. É uma grande pessoa, devia ter começado por aí, porque é o mais importante, e o que faz dele um grande profissional também. Então, bom, acho que era isso que eu queria contar um pouquinho assim de ti hoje. Obrigado. Agora eu quero apresentar para vocês, então, a Cris Bernardes, que é uma brasileira que mora na Argentina, largou o Brasil para ir morar na Argentina tá aí há alguns anos e desenvolvendo um trabalho muito lindo, um trabalho tanto em Saberes de Frida, que é uma plataforma de cursos holísticos. Acho que é a primeira plataforma, uma das pioneiras, assim, não conheço outra que seja uma plataforma exclusiva de cursos holísticos, e é uma terapeuta sistêmica, trabalha com tarô sistêmico, e é uma graduanda aí de psicologia. Então, dentro em breve também teremos a Cris como psicóloga, que vai só ampliar aí o trabalho incrível que ela faz. E a Cris, quero dizer que é uma pessoa de uma generosidade enorme, muito grande, e que eu tenho um prazer muito grande de ter encontrado na minha vida. É uma pessoa incrível e vocês precisam conhecer ela mais. Digo mesmo de ti, ai que coisa boa. A gente trabalha junto, fazendo um trabalho terapêutico super lindo, que é o mapa sistêmico, onde a gente junta a astrologia, né, a leitura do Diego da astrologia, com a minha leitura sistêmica com o tarô. Fica... Um dia, inclusive, né, a gente pode até gravar falando sobre isso daqui para frente, quem acho, sabe, né? Que eu acho acho que que sim. é uma técnica, não é assim, digamos, a gente é uma união de duas técnicas, mas que tem um poder muito grande, transformador aí para muitas pessoas. A gente tem tido resultados muito bons, feedbacks valiosos, assim, É. através Gente que volta, dessa né? Quando a leitura. gente vê pessoas que voltam, é porque o trabalho foi bem feito. É verdade. Então tá. Bom, Di, eu queria te fazer umas perguntas aí para Por dar. favor, adoro. Eu queria começar te perguntando, bem assim, eu que não sou astróloga, amo astrologia, me fascina, mas qual seria a vantagem que eu ou qualquer outra pessoa teria de poder entender o meu próprio mapa, né? Qual é a vantagem de entender o mapa da gente mesmo? Sim. Tem uma coisa que eu acho que assim, a astrologia ela é uma linguagem, um conhecimento muito antigo, né? Eu costumo brincar, dizer assim para as pessoas que me seguem, e eu acho que na verdade não é nenhuma brincadeira, eu acho que é uma das primeiras linguagens talvez que o ser humano desenvolveu, porque os astros estão aí no espaço, no céu, desde sempre, né? E, obviamente, com a tecnologia, com a luz elétrica, a gente perdeu a possibilidade de enxergar eles à noite, quando a gente olha para o céu, né? Mas eles continuam lá. E aí a gente volta 4, 5 mil anos atrás, quando os seres humanos começaram a olhar e perceber que esses astros se moviam e que esses movimentos que aconteciam em cima aconteciam embaixo também. A astrologia ela tem uma importância muito grande, ela vai muito além do signo e do estereótipo do signo. Por exemplo, o dia e a noite, eles são um fruto da astrologia. Né? O movimento do Sol e o movimento da Lua, o relógio, as horas, são fruto da astrologia. Não é nada além do que o movimento do Sol e o movimento da Lua. Então, movimento do Sol e da Lua que originaram o relógio, que é algo tão presente no nosso cotidiano, na nossa vida, é a astrologia. Né? As estações do ano são astrologia.
Então, no início, claro, a astrologia ela tinha um uso muito coletivo, né? Ela era utilizada para as pessoas, os astrólogos da época, eles tinham uma importância na sociedade porque eles eram as pessoas que determinavam, agora está no momento de começar a arar a terra. Eu não entendo nada de agricultura, né? Mas eu sei que cada fase cada estação do ano tem uma fase de um processo, que é um processo muito importante, que foi muito importante para a vida na Terra. Hoje em dia, claro, tudo está automatizado, mas se não fosse aquele momento, a gente não chegaria agora. E depois, digamos lá, na era medieval, a astrologia ela tinha uma importância no poder. E aí ela se tornou, digamos, o grande oráculo dos reis, que diziam, o astrólogo dizia, olha, esse ano, né, minha realeza deve passar o aniversário em tal lugar, ou deve fazer isso, isso e isso, vamos ser atacados. Então ela tinha um aspecto muito coletivo. Com a chegada da modernidade aí, por volta, sei lá, dos anos de 1800, né, aí essas revoluções industriais, ela começou a virar não, ela sempre foi, mas ela começou a se popularizar e também ganhar um caráter muito mais pessoal, de personalidade. Acho que também, inclusive, né, Cris, depois você até pode falar um pouquinho sobre isso, assim, mas acho que junto com o advento da psicologia, da psicanálise, né, os estudos da personalidade, a astrologia também ganhou esse tom de estudo de personalidade, né? Então, ela foi se ampliando e ganhando esse tom de personalidade. Aí a gente chega na tua pergunta, né, que é qual que é a vantagem de estudar ou de conhecer a astrologia? É porque o mapa natal, ele é uma possibilidade que a gente tem para olhar para nós mesmos, né? A astrologia ela não exclui a psicoterapia, por exemplo. Ela é um complemento. Na verdade, o que acontece? Ela é uma forma que individualmente eu posso me entender e me analisar mais. Não é que eu vou me curar ou me tratar através da psicologia, mas ela me ajuda a me compreender e ajuda até eu compreender os meus momentos e os meus processos desafiadores. Então, ela ajuda também com que eu possa, né, entender o que se passa comigo, o que está passando comigo nesse momento. Então, eu vejo que o estudo da astrologia, eu sempre brinco, a astrologia não é para a gente acreditar, é para a gente estudar. Então, estudar astrologia, entender a astrologia, é uma forma de entender a si mesmo. Perfeito, perfeito. Ai, não, olha só, muitas coisas que tu disse ficaram aí, né? Como que parece que a gente sente, eu pelo menos sinto no corpo, assim, começa a sentir o peito mais quentinho, dessa sensação linda. Eu queria começar comentando um pouquinho isso que tu falou, do que está em cima está embaixo. Uhum. Isso é muito forte, né? Porque o que acontece? A gente se desconectou tanto da magia, né? O cartesianismo, ele foi tão forte, o pensamento racional, quando ele veio, ele foi tão forte, ele obrigou para que a gente saísse daquela mística que era exagerada mesmo, de antes, em que tudo era religioso desde algum lugar. Então, ele vem e ele nos desconecta e nos faz acreditar que, na verdade, o umbigo do mundo é a gente, né? Cada um de nós. E eu acho que aí é que está essa passagem também que tu falou, do coletivo, porque antes a astrologia era mais coletiva, Sim. pelo que tu contou. Sim, E ela sim. passa a ser mais individual, porque ela vai muito para o umbigo de cada um, que é o que a gente está vivendo ainda, né? A gente está nessa fase. Então, no que está em cima e no que está embaixo, também deve estar relacionado, quando tu falou da agricultura, dos cultivos, nesse movimento que a gente fez de não se sentir mais parte. Para que eu possa... E tu sabe que antes de ser estudante de psicologia, trabalhar com tarot sistêmico, eu sou dizer da bióloga. bióloga. Eu sou bióloga, então vem aí meu lado. Então, o que aconteceu? A gente se desconectou da vida, da natureza. A gente saiu dela para a gente poder dominar. A gente não pode dominar o que a gente faz parte. Então, a gente deixou de fazer parte para poder dominar e fazer o que a gente bem quisesse com isso. E olha o que a gente está fazendo, né? Não está fácil a coisa. E nesse processo, a astrologia começou a mudar o seu caráter, o que não é bom ou ruim, né? Não existe um bom ou ruim nisso tudo, existe um movimento. Exato.
Perfeito. E mesmo que ainda exista muitas pessoas achando que a astrologia é bobagem, né? Porque tem um monte de gente que fala isso, ou que Sim. diz que só serve para adivinhar coisas, como desde como tarô ou outros instrumentos, né? Que a gente utiliza com fins terapêuticos. O que a gente vê todos os dias nesse estudo, como tu falou, é que é muito mais profundo que isso, mas muito. Porque toca em lugares que a nossa mente racional sozinha não vai conseguir chegar. E daí, quando tu falou nessa questão de se autoconhecer, né, eu fiquei pensando na minha história pessoal, no mundo astrológico, que tem a lua em peixes. Ter uma lua em peixes não é algo muito fácil, né? Os astrólogos anteriores a ti chegaram a dizer que, ai, coitadinha de ti, assim me falaram. Uhum. E eu fiquei pensando, pro resto da vida, eu tô com essa marca, porque eu nasci com ela. Só depois de muito tempo, de muito estudo, de encontrar profissionais muito mais voltados para o autoconhecimento, como o teu caso, é que eu comecei a entender que essa característica, primeiro, ela vinha para que eu pudesse aceitar o meu, sim, a minha emoção, a minha sensibilidade. E depois, para que eu trabalhasse com isso. E não Exato. achasse que era algo que me destruía a vida desde algum lugar. Então, isso eu fiquei sentindo, assim, muito, muito, muito com o que a gente estava conversando, né? Mas o que eu queria te dizer, Cris, é que assim, o problema da astrologia, né, e como ela chegou até a gente agora, assim, digamos, acho que principalmente século XIX, século XX, foi que ela virou, parece que ela virou uma forma de definir a nossa personalidade, né? Quando, na verdade, ela não é uma definição, né? Muito mais além do que isso, ela é muito profunda. E o que que acontece, né? Obviamente que os signos, os arquétipos dos signos, eles chegaram na gente de uma forma muito mais facilitada, muito mais acessível, né? Mas ao longo do tempo, as pessoas, e principalmente as pessoas que não gostam de astrologia, as que dizem eu não acredito, quando na verdade elas devem dizer eu desconheço, porque não se trata de uma religião ou uma crença, ela não necessita acreditar para ela existir ou não, os astros estão aí se movendo, ela é uma linguagem, é uma análise, então eu conheço ou eu desconheço, mas obviamente não é culpa das pessoas, né? É culpa do modo com que a astrologia chegou até elas, né? Então, assim como chegou até ti dizendo que ter uma lua em peixes era uma coisa horrível, coitada dela, bom, isso faz com que ou tu te afaste, né? Ou, claro, tu ainda foi uma pessoa que foi buscar, querer conhecer mais profundamente, mas muitas pessoas simplesmente se afastam, né? Então, assim, eu sou de escorpião, eu não quero ser de escorpião, porque as pessoas dizem que as pessoas de escorpião são traiçoeiras. Eu não quero ser uma pessoa traiçoeira. Ninguém quer ser. Bom, salvo algumas exceções, né? Mas a maioria das pessoas não quer ser traiçoeira. Então, diz assim, bom, eu quero me afastar disso que está dizendo que eu sou traiçoeiro, né? Eu quero me afastar disso que diz que eu sou avoado, né? Eu quero me afastar de tudo que diz que eu sou ruim, né? E quando, na verdade, a astrologia ela não faz isso, né? Até mesmo porque nós não somos um signo, né? Nós somos um mapa astral que tem diversas características, todas elas são tendências de personalidade, elas não são definidas pela personalidade, elas não definem quem nós somos. Elas são possibilidades de existência, né? Claro que uma pessoa que talvez tenha um signo de Áries forte vai ter um lado agressivo mais intenso do que uma pessoa de Libra, ok, mas não significa que a pessoa de Libra vai ser uma pessoa passiva e a pessoa de Áries vai ser agressiva, né? Não. Então, isso é uma visão muito rasa que se tem da astrologia, que se tem há muito tempo, acho que os meios de comunicação são os responsáveis por isso, no início os almanaques, depois os jornais, as revistas, né, a rádio e atualmente a internet, É que é verdade. a grande difusora das fake news astrológicas. É verdade. A Di queria pegar esse conceito que tu trouxe, que daí é algo que eu trabalho bastante, que são os arquétipos, né? E Uhum. que está cheio, né, de arquétipos quando a gente trabalha com astrologia. Sim.
Na verdade, os arquétipos, eles existem dentro da visão mais junguiana, né, que é a linha que eu abordo, para que a gente possa sentir essa conexão, sentir a presença arquetípica em nós mesmos e transcender ela. Não é para a gente ficar agarradinho, né? Ah, então, vamos dizer, arquétipo de aquário, e então eu acho que é bom, eu gosto das características e me agarro e eu não saio daí. Não é não é para isso que existe. Exatamente o contrário. É para que eu possa ir além, é para que eu possa tomar essa força e transformar as coisas. E ir em busca também do que Jung falou, que é em busca de si mesmo, né? Ou da individuação, acho que em português me vem muito em espanhol, desculpa. Não sei se em português é assim. Que é quando tu consegue encontrar a tua alma, encontrar o teu lado mais profundo, e que está muito além dessa superficialidade. Sim. Então, esses arquétipos, eles se manifestam e eles estão presentes nessa busca. E pelo que tu está me dizendo, a astrologia está muito vinculada a isso. Seria assim? Sim, perfeito. Eu digo para as pessoas assim, bom, obviamente eu não posso dominar o que elas vão fazer com a leitura de mapa astral que elas vieram quando, né, em busca quando me procuram. Porém, não serve de nada eu passar 1h30 fazendo uma leitura de mapa astral para uma pessoa que vai no final dizer, realmente, então eu sou assim mesmo e nunca vou mudar. Não, porque é justamente isso. É um processo de desenvolvimento. Se é autoconhecimento, tem que haver também uma evolução. Inclusive, a gente tem, dentro da própria linguagem astrológica, a gente tem a evolução, né? O Sol mesmo, o Sol é um objetivo daquilo que eu vim me tornar. Então, se eu vim me tornar, isso já é um grande erro, né? Se eu sou leão, eu não sou leão. Eu serei leão, eu devo ser leão. E também, a partir das características, obviamente, eu posso me tornar a pessoa mais egoísta, egocêntrica do mundo? Posso, mas eu posso me tornar uma pessoa generosa. Né? Eu posso me tornar uma pessoa nobre e generosa. Né? Então, essa busca pela evolução, ela está muito dentro da astrologia, porque um dos pilares da astrologia, assim como o que está em cima está embaixo, é a polaridade. Né? Então, é a polarização, é sair da polarização. Né? É sair dessa vibração do negativo ou do positivo, é encontrar o caminho do meio, né? É buscar trabalhar com essas características. Inclusive, a astrologia trabalha muito, tem uma linha astrológica que trabalha muito com o oposto complementar, né? O famoso luz e sombra. Né? Então, nós somos luz e sombra. Eu sou leão, tu é aquário. Então, as coisas que estão na minha sombra, que eu não quero ver, elas estão lá na tua luz. Então, quanto mais eu for na luz de aquário, tentar amar as pessoas, estar com grupos do coletivo, mais eu trabalho a minha sombra de egocentrismo, de ego, porque como é que a gente trabalha o ego estando com o outro? Né? E também é a mesma coisa ao contrário. Né? Esse lado aquariano, às vezes, muito voltado para o grupo e não conseguir pensar em si mesma, pode ser trabalhado também a partir lá do Sol leonino, que está falando da luz, do brilho próprio, de saber brilhar também, né? Eu tenho que brilhar sozinha e no grupo, não tenho que brilhar só em grupo e somente sozinho. Né? Então, isso só para dar dos 12 exemplos. Igual é lindo, né? Que a gente possa vivenciar isso assim juntos. É verdade. Tu sabe, Gi, que esse domingo eu fui ver uma peça de teatro. Está acontecendo uma coisa aqui na Argentina, não sei como é que está no Brasil, até deixo a pergunta aí. Bem interessante. Tem muito teatro que são profissionais, assim. Eu fui na outra semana de um psicólogo que ele falou sobre psicologia. Uma peça de teatral pequenininha, na verdade, mas o tema era psicologia. Deu uma aula incrível, fez perguntas duríssimas, maravilhosas. E agora, no domingo, eu fui escutar a um filósofo, que é muito conhecido aqui na Argentina, Dario, com um sobrenome impossível de dizer, não vai sair nunca, e um historiador. E eles estavam falando mais da história da Argentina mesmo, né, e dos mitos que tem por trás. Foi muito bom, muito bom. 2 horas escutando eles, assim, fantástico.
E, e o filósofo, ele trouxe o mito de Lilith, né? Foi o que eu escutei lá. Na verdade, eu não conhecia bem o que ele traz, que seria a primeira esposa de Adão, né? Sim. Antes de Eva, né? E todo o que ela significa. Daí eu pensei, não sei se tu quer nos contar um pouquinho sobre essa Lilith, para a gente poder ir fechando o dia de hoje, porque eu acho que é algo que nós, como mulheres, deveríamos olhar, né, para nossa... Todos, mas, digamos, as mulheres carregam esse mito no corpo. Sim, com certeza. E provavelmente os homens também carregam uma outra versão desse mito que está escondida em algum lugar e que a gente também pode encontrar na astrologia, né? Lilith, na astrologia, ela é o lado escuro, sombrio da Lua, né? Então, é o lado que não pega sol. Então, é onde o que não está... A Lua, na astrologia, ela fala dos sentimentos, das emoções, das sensações, né? Então, ela está falando de emoções, sentimentos, sensações ocultas. E isso a gente pode traduzir como medos, como culpas, né? A gente pode traduzir como desejos escondidos, né? Aquilo que a gente tem, enfim, que a gente tem muita dificuldade de expor, de trabalhar, né? Mas que nos causam incômodo, porque elas estão lá ocultas, né? E tem relação com dor também, né? Porque Lilith, na mitologia, ela sofreu, mataram todos os filhos dela, né? Sim. E a partir daí que vem todo o processo dela. Não vem a palavra em português, de escuridão. Escuridão. Sim, com certeza. Tem muito a ver com essa dor, né? Com esse ponto que dói, né? E aí a gente tem um cálculo astrológico, enfim, uma parte da astrologia tem essa parte matemática, né? Que parece muito difícil, mas hoje em dia com um programa de astrologia está solucionado, né? A gente não precisa mais se quebrar a cabeça fazendo cálculo. Mas nem sou dessa época. E aí ela mostra, né? No nosso mapa, mostra uma parte da nossa vida que é um calcanhar de Aquiles, que é um ponto, enfim, que é um desafio, que se apresenta um desafio, né? E todos nós temos, sejamos homens, mulheres, pessoas não binárias, enfim, todos nós vamos ter, né, esse ponto. E ainda tem um outro desdobramento dessa Lilith, né? Porque a astrologia, na verdade, assim, existe o termo astrologia kármica, mas ele é um pouco redundante na minha opinião. Né? Na minha opinião, ele é um pouco redundante, porque a astrologia ela já prevê, não é que ela seja kardecista, né? Não significa isso, que a astrologia seja kardecista, mas ela já tem aí sim, a crença talvez kármica, ela já esteja presente na astrologia há muito tempo, e ela, enfim, se vai e volta, ela tem, né, várias linhas, mas tem uma linha que trabalha um pouco com isso, que também traz um fundo kármico, né? E que, na verdade, não deixa de ser a mesma coisa, né? Seja ali uma dor que a gente carrega, né? E aí, claro, na visão kármica, essa dor veio de outras existências, né? Mas essa dor está presente, mesmo para as pessoas que não têm essa visão kármica, elas também sentem essa dor, né? Ela está ali presentificada no nosso mapa. E é muito importante, assim, mas assim como tudo na astrologia também tem um outro lado, que é o lado da sexualidade. E a Lilith também fala como a gente expressa, como a gente pode expressar, como a gente gostaria de expressar a nossa sexualidade. Nem sempre a gente consegue, mas também tem esse papel importante. Por quê? Porque está falando do feminino oculto, né? Então, o que é, né, na mulher toda essa carga da sexualidade, né? Essa construção social de cortar o poder da mulher através da sexualidade, então tem uma relação muito, muito forte. Tá ótimo. Não, fiquei lembrando da história que ele contou, que Lilith tinha esse apetite sexual enorme e que Adão não suportou, por isso ele não quis mais ela, e pediu para que criasse Eva, e Lilith foi atender a sua vida sexual com os demônios. Mas ela estava feliz. E quando ele quis ela de volta, né? Adão quis ela de volta, chegou um momento que ele cansou da Eva, então ela disse que não.
que ela estava muito bem onde ela estava, e ela tinha já muitos filhos, e foi aí que Deus, dentro desse mito, não quero ofender ninguém na sua religião, né? Sim. Dentro desse mito, matou todos os filhos dela, né? E ela enlouqueceu nesse processo. E aí é muito interessante que esse mito, a mitologia, ela serve só para a gente, só não, né? Mas ela serve para que a gente compreenda, né? Que a gente possa analisar. Então, pensa que é uma dor, é algo muito profundo, mas que quando a gente vai viver, a gente se liberta. Que é algo libertador, que traz felicidade, que nos dá prazer, que nos liberta, né? Mas aí sim, tem essa outra volta, né, desse outro lado que a gente não sabe quando acontece com as pessoas, mas é interessante que eu acho que é muito importante se livrar, né, dessa culpa, dessa dor, né? E eu acho que tem uma origem judaica, né, o mito de Lilith, se eu não me engano. Ai, sabe que eu não sei. Ele contou aí, eu nunca tinha escutado e fiquei fascinada, porque consegui entender, porque já tinha visto na astrologia, já sabia alguma coisa por ti, né? Mas não sabia do mito. E o mito me ajudou a entender muito. Outra vez passou pelo corpo, né? E quando passa pelo corpo, tudo muda. Só uma coisa que eu queria dizer, né, Cris, antes também que as pessoas... A astrologia, ela não é grega, ela não é de domínio grego. Os gregos não claro. inventaram a astrologia, né? Assim, parece, pelo que a gente tem de, né, registros, os caldeus foram os primeiros a se sistematizar. E os mitos deles, o que acontece é que a gente só muda a representação do mito, mas a origem, claro que nisso se perde alguma coisa, se ganham outras coisas, né? Mas os mitos dos caldeus passaram para os egípcios e os gregos roubaram dos egípcios, né? E colocaram seus nomes de Marte e Vênus, mas a gente tem uma representação de deuses, né, de todo um panteão egípcio e caldeu também. Uau! Que incrível, né? Que mundo para descobrir, assim. É infinito, não é? Isso que eu estou falando só dessa astrologia ocidental, né? A gente tem, por exemplo, a astrologia árabe, que trabalha somente com cálculos, não trabalha com, não trabalha com tanto com, digamos, a análise dos planetas nos signos, trabalha com análise das posições de estrelas, né? Somente com cálculos, é uma astrologia bastante matemática. Né? E tem a astrologia, por exemplo, oriental, tanto dos chineses, que é um pouco diferente, mas também tem lá os indianos, que usam a astrologia para a saúde, né? Então eles usam assim para o bem-estar, usam para coisas também que a gente jamais pensaria usar no Ocidente, como por exemplo para definir um casamento. Não, mas parece que para eles funciona. Para eles sim, eles utilizam para definir um casamento, né? Então vou abrir uma loja. Então, não só no sentido de previsão, mas no sentido também de tendência, de sentir, de saber qual é De o momento. fluidez, né? Flui ou não flui? Exato. E isso também é deixar um pouco o nosso ego de lado, né? É poder se Uhum. liberar para algo que está além da gente. É. Di, eu queria terminar com duas coisinhas. Primeiro, eu queria fazer Sinto que em tudo que tu falou, existe uma força muito grande nessa polaridade, né? Que tu comentou que a astrologia está composta por ela. E na própria Lilith, que não deixa de simbolizar a nossa sombra, né? No que fala Jung também, e a nossa sombra aí está a culpa, e ela serve para que a gente possa entrar nela, vivenciar e poder ser um inteiro sem nos julgar, né? Uhum. Nessa união das polaridades, uma grande terapeuta sistêmica diz, quando as polaridades se unem e podem se completar no sentido de transcender, é que estão nos saltos quânticos, né? É quando a gente faz esse movimento. Então, né, fiquei sentindo isso, né? Como a astrologia nos marca os saltos quânticos que a gente às vezes escuta e deseja e não chega até eles como queria, né? Sim. E nesse sentido, de saltos quânticos, um passarinho me contou que logo, logo tu está dando um curso, pode ser? Sim, sim, sim. Estou abrindo a minha primeira turma de um curso. Eu chamo, assim, um curso. Eu estou chamando de curso de astrologia porque não posso chamar de básico, porque eu acho que de básico tem muito pouco. Na verdade, eu realmente gosto muito do aprofundamento, gosto da profundidade.
Então, a minha proposta é curso de astrologia do zero ao mapa astral, né? Então, que pessoas que possam sair do zero, né? Conheço, sei, eu acho que eu sei qual é meu sol, porque tem gente que, assim, realmente, né? Não conhece nada, mas, olha, me interessa, gostaria de estudar. Vai ser contemplada nesse curso, pode ser acompanhado tanto por pessoas que não conhecem nada de astrologia, né? Tipo, não, acho que o meu sol é em Câncer, né? E pessoas que também já conhecem os 12 signos, conhecem planetas, às vezes conhecem até seu próprio mapa astral, porque eu vou adentrar um pouquinho, vou ir um pouco além, vão ter 2 aulas lá no final do curso, que eu vou falar um pouco sobre os trânsitos astrológicos, que são o quê? A leitura do céu do momento. Porque, para mim, a astrologia ela tem um poder muito grande no mapa astral, e ele é a base de tudo na astrologia, mas eu acho que se a gente souber analisar, entender, ler o que está acontecendo no céu, a gente consegue se entender mais. E foi isso que me fez querer estudar astrologia, no momento que eu percebi que as mudanças do céu refletiam na minha vida. Então, foi esse o momento. Isso que você está falando, eu vivo todos os dias, porque como eu não sei de astrologia, todos os dias eu penso, eu vou perguntar para o Di o que está acontecendo, porque eu estou sentindo algo e eu queria... e não pergunto, porque senão eu ia passar o dia respondendo perguntas minhas. Mas agora vai estar lá no curso, tu vai saber. Agora vai estar no curso, agora eu vou poder saber, vou poder aprender. Mas, gente, eu acho que é importante a gente encontrar a forma de se autoconhecer. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um busca. A astrologia é uma muito potente, complementária, como disse o Di, né? As terapias, elas existem para isso, que nesse processo de autoconhecimento a gente possa viver melhor, ter relações menos conflitivas, né? E poder entender o porquê que a gente está aqui. Eu sei que essas perguntas a gente não costuma se fazer, mas existe um motivo, que a gente não veio só para, como dizia na escola, nasce, cresce, se reproduz e morre. Não é isso. No meio de tudo isso tem muitas outras coisas. E poder se entender, e poder ter quem nos acompanhe, e principalmente ter profissionais tão responsáveis, tão profundos como o Di, é muito importante. Então, queria deixar o convite da minha parte também, além da parte dele, a minha parte, para que venham e também para seguir escutando a gente. A gente vai ter outros momentos, né, de conversar sobre outras coisas. Sim, os temas são muitos, a gente pode falar sobre muita coisa, né? Eu acho que o pessoal vai gostar bastante, assim, espero que gostem. A gente também espero. Bom, acho que a gente se despede, né? Obrigado, Cris, foi um prazer. Obrigada a ti, um prazer e tchau para todos. Tchau, tchau, Até a um próxima. beijo.